Entrevista. Bom, gente, o Jair Bolsonaro, do PSL, assumiu o Brasil dia 1º de janeiro. Muitas mudanças estão previstas para nosso país em diversos âmbitos. Mas o novo governo, mal assessorado, quase cometeu o primeiro atentado à Constituição. Hoje eu converso com o advogado, jurista, Dr. Queiroz Charada. Muito bom dia, doutor. Como é que vai? Bom dia, tudo bom, João? Tudo tranquilo com o senhor. Tudo bem. O presidente Jair Bolsonaro chegou a anunciar o aumento do IOF para compensar a perda da arrecadação. Isso com a prorrogação dos incentivos fiscais àquelas empresas, localizadas nas áreas do Sudã e do Sudene. Com essa extensão, doutor, com essa extensão fiscal, como é que vai ficar agora a questão para 2019, Se são medidas danosas para a economia? Eu gostaria que o senhor falasse isso para a gente, uma visão mais ampla, sobre esse assunto. Bom, primeiro, como o título está dizendo, o novo governo, mal assessorado, quase cometeu o primeiro atentado, eu quero dizer o seguinte: o IOF é um imposto de natureza regulatória. Ela existe para regular o quê? Os objetivos da política monetária cambial fiscal em decorrência de uma conjuntura nacional e internacional imprevisto. Então aconteceu um imprevisto e houve necessidade de regular a política cambial monetária e fiscal, que ficaram desequilibradas em função do advento da nova conjuntura. Então é para isso que a Constituição excepcionou o princípio da legalidade, facultando o Executivo a aumentar ou diminuir a alíquota por decreto. Agora, se não houve mudança de conjuntura, se não houve nenhuma anormalidade, nenhum fato superveniente que implicasse necessidade de assegurar objetivos políticos e cambiais, isso significa que o presidente da República não poderia baixar o decreto para aumentar. Ele tinha que fazer um projeto de lei, mandar para o Congresso para aumentar a alíquota, porque aí sim que o imposto teria natureza arrecadatória e não regulatória. Regulatória é para regular, não é para aumentar a receita, não é? Então, esse é o primeiro aspecto que os assessores do presidente deveriam ter alertado. Você não pode fazer isso, só pode fazer quando for para regular alguma coisa em função de um fato novo superveniente, que não dá tempo para o Congresso deliberar. Então, a Constituição faculta o chefe do Executivo a regular por decreto. Ele pulou uma fase. Projeto de lei. Então, isso daí. E segunda parte. O presidente foi prontamente desmentido por dois assessores seus. Verdade. Marco Simples, da Receita Federal, e Onyx Lorenzoni, Isso. Da Casa Civil. Em relação aos 25%, Ele tinha anunciado também, contraditoriamente, aumentar a receita de um lado e diminuir a receita de outro lado, reduzindo o imposto de renda de 27,5% para 25% como limite máximo, São medidas contraditórias. Se ele tem que aumentar a receita para equilibrar o rombo, digamos, de 9 bilhões e quase 9 bilhões e meio, por causa da prorrogação dos incentivos da Sudene e Sudã, o jornal não diz, mas esse incentivo, além de prorrogar, ele incluiu a região Sudeco, entendeu? Exatamente. Então isso, ao longo dos exercícios, dá mais de 9 bilhões de um rombo. Então, para cumprir isso, ele buscou aumento via IOF, o que está errado. Tem que ser projeto de lei. Agora, segundo lugar, que houve um desmentido de pronto por dois subordinados, isso coloca, ofusca a imagem, a autoridade do presidente da República. Devia ter agido com mais habilidade, no sentido de o próprio presidente da República, numa outra oportunidade, voltar atrás àquilo que ele anunciou, dizendo que houve um equívoco, mas não desmentir frontalmente a fala presidencial. Isso demonstra fragilidade da estrutura ministerial. Eles acabam... São pessoas que estão praticamente disputando o poder político de um lado e o poder econômico de outro lado, que está na mão do Paulo Guedes
e o poder político está na mão do Onyx Lorenzoni. Exatamente. Mas isso é muito ruim. Eu acho que o presidente, o João, deveria nomear um porta-voz que pudesse traduzir com fidelidade a fala dele, fazer um único discurso, e não discursos separados, um contrariando o que o outro disse. Isso é muito ruim para início de governo. Ô, doutor Arada, quando o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, declara que a carga tributária acima de 20% do PIB é o quinto dos infernos, a economia do nosso país vai de mal a pior, fora a comunicação deles que está péssima, né? Entre eles mesmos já não há entendimento. Não há entendimento. Agora, reduzir a 20%, nem na década de 80 chegou a 20%, né? Chegamos a 26, 22 a 26 no final da década, né? Agora estamos com 36. 36 é a carga legal. A carga real, na verdade, computando os inadimplentes, os sonegadores, dá praticamente mais de 50% do PIB. É muito dinheiro. É muito dinheiro. De fato, é muito dinheiro. 30% contabilizando aquilo efetivamente arrecadado. Né? Lembrando que o PIB é o produto interno bruto, né? Toda a riqueza do país, né? Então, agora, isso que o Paulo Guedes falou, que é o quinto dos infernos, acima de 20, deveria ser realmente o quinto dos infernos, mas isso daí é um sonho irreal, né? Eu acho que o presidente Bolsonaro não vai ter outra alternativa senão aumentar o tributo aos poucos, porque o Congresso, que encerrou a sessão legislativa 22 de dezembro, deixou várias bombas para explodir em 2019. Aprovou a Rota 2030, que é incentivo automobilístico, que dá um rombo de bilhões, aprovou prorrogação e novo incentivo fiscal para Nordeste, região amazônica e Centro-Oeste, e depois aprovou o aumento do judiciário, e se for só do ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo bem, eles merecem ganhar até acima de 50. O problema é o efeito cascata que isso vai produzir, invocando o princípio da isonomia, que certo ou errado, os demais integrantes do funcionalismo vão querer também fazer o seu aumento invocando a isonomia salarial. Doutor Arada, isso já não era planejado? Isso já não era computado? Eles não tinham já essa margem? Houve falta de habilidade de quem deveria ter feito a ponte com o Congresso era o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que não deu a mínima para o senador Eunício, que não foi reeleito. Ele, acho que por um ato de vingança, se sentiu ferido em sua vaidade e tocou a aprovação do projeto na calada da noite. Aquele aumento dos ministros do Supremo foi de madrugada. Exatamente. Não houve discurso, não houve debate, não houve nada, entendeu? E esse outro deputado, como é que chama, esse está pleiteando a reeleição, do DEM, Rodrigo Maia. O Maia, na Câmara. Ele, além de ter ajudado a desaprovar a reforma da Previdência do ano passado, ele também andou fazendo uma coisa absurda. Ele, como presidente da Câmara, ele foi participante ativo na aprovação da modificação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que aumenta o limite de despesa de pessoal para os municípios, dizendo que houve queda da arrecadação municipal, então com aquele limite de 60% da receita corrente líquida, que já é astronômica, ele elevou para mais, além disso daí, sem sofrer qualquer sanção política, administrativa ou penal, entendeu? E será que ele se reelege? Isso ele fez como presidente da Câmara. Isso. Em seguida, aproveitando a viagem do presidente Michel Temer, ele assumiu a presidente da República. Em algumas horas que ele ficou na presidente da República, ele sancionou esse projeto, entendeu? Seguramente o presidente Michel Temer, quando retornasse do Uruguai, ele iria vetar. Mas não, ele foi lá de afogadinho, sancionou o projeto que ele próprio tinha aprovado. Quer dizer, isso que se chama dar uma de promotor e juiz e carrasco. Ao mesmo tempo, né? Ele estava com a faca e o queijo na mão. Ética, isso daí.
falta de ética legislativa. Exatamente. Né? Então, essa pessoa que fez isso, tudo em benefício próprio, para tentar ganhar simpatia dos prefeitos, governadores, para a campanha de reeleição dele, para pagar o buraco de 140 milhões que ele deixou na propaganda eleitoral. Entendeu? É loucura. Jair Bolsonaro... Então, ele agora está com queda de braço com os outros partidos aí para tentar a reeleição. Quer dizer, começa mal o novo governo, né? Tá bem mal. Como é que vai o partido do presidente da República, o novo presidente, vai apoiar uma pessoa que fez isso, né? Com certeza. Jair Bolsonaro esteve a ponto aí de cometer o primeiro atentado à lei magna do nosso país. O primeiro atentado à lei magna, porque você usar tributo regulatório que existe com fim específico para aumentar a receita, isso se chama desvio de finalidade, que nos termos da Lei 8.429, configura ato de improbidade administrativa, cuja sanção está prevista em lei, acarretando perda do mandato político, suspensão da direitos políticos por 8 anos, indenização se houver dano, e tudo mais. Entendeu? E dá para reverter essa situação, doutor? Não, agora como ele foi desmentido, falou que não houve aumento, tudo bem. Mas eu estou preocupado é que os assessores não fizeram distinção entre tributo arrecadatório e tributo regulatório. Quer dizer, novo governo que diz que vai mudar tudo, que vai cumprir a risca o que está na lei, o que está na Constituição, começa mal se seguir o exemplo dos governos anteriores. Nos governos anteriores, qualquer diferença de caixa, ele usava o tributo arrecadatório, aumentava o limite do IPI, limite do IOF, cometendo um ato de improbidade administrativa que ninguém tomava conhecimento. A Procuradoria-Geral da República simplesmente fingia que não enxergava, e isso daí nunca foi levado ao judiciário. Maravilha. É uma coisa. Isso é Brasil? Podemos dizer assim? É Brasil, né? No popular? Isso é o Brasil. Quer dizer, a Constituição é respeitada quando é conveniente. Quando não é conveniente, é ignorada. Igual a lei orçamentária, né? Agora, a lei orçamentária é invocada quando o governante perde a legitimidade e fica ingovernável o país. Aí invoca a lei orçamentária e decreta o impeachment, como foi feito no governo Dilma Rousseff. Mas, na verdade, eu costumo até brincar, a lei orçamentária no Brasil vem sendo descumprida antes de Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil. Nossa, é verdade. Nunca foi cumprido. Nunca, né? É apenas uma formalidade constitucional e a lei é guardada no gabinete presidencial, não para ser observado. Né? Então, pergunto eu, para que gastar um montão de dinheiro com controle da execução orçamentária, controle interno, controle privado, controle externo pelo Congresso Nacional, com a ajuda do Tribunal de Contas da União, se não estão controlando nada? E se estão controlando, detectando irregularidade, não acontece nada. É verdade. É verdade, doutor. Nós conversamos aqui com o doutor Quioa Charada, advogado, jurista, o qual eu quero agradecer a atenção aqui com a Rádio da Cidade, com o nosso Cidade em Destaque. E olha, vou deixar abertos os microfones, doutor, para o senhor sempre vir aqui e dar essas elucidar muitos assuntos lá de Brasília que às vezes muitas pessoas não sabem o que está acontecendo. Tá bom. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado eu, João. Um bom dia. Bom dia.